a gente aqui no estúdio da Espaço FM, os vereadores José Mário Belaver, Fabiano Piccoli, presidente da SIGS, o José Carlos Trujillo, o ex-presidente, o empresário empreendedor Daniel Bump com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Senhores, boa tarde, tranquilo? Deixa eu agradecer aqui o pessoal, essa gentileza, está em plena segunda-feira de carnaval, ao vivo e a cores com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Zé Mário, com essas frescuras hoje de câmera, enfim, só peço para vir mais para frente aqui, para ficar mais em direção ao microfone. Zé Mário, começa com, gente, sem cerimônias, vamos lá que tem muito assunto aqui, inclusive cada um tem um assunto aqui que a gente tá buscando. Zé Mário, o pessoal tava cobrando que o Zé Mário não vem aqui. Eu falei, por falta de convite, sei que as gurias tentaram 2, 3 vezes, aí não fizeram com o contato, não conseguiram o contato, mas hoje o Miller conseguiu o contato. Zé Mário, tudo certo, tranquilo? Boa tarde, Rogério, boa tarde, ouvintes da Rádio Espaço. Quero cumprimentar aqui o sempre presidente Bump, o atual presidente e também o colega vereador Fabiano Piccoli. E claro, é difícil, quem mora no interior, o celular tá difícil, né? Mas hoje de manhã, assim mesmo, estava fora da área, o Miller, através do WhatsApp, deu recado. E aí eu recebi... Os celulares funcionam muito bem. Sim. Estão mais desligados do que ligados. É um dos assuntos, e até provocar aqui também o Trujillo tá com a gente aqui, presidente da SIGS. Eu sei que tá na pauta de vocês da SIGS. A questão da telefonia, a gente tá começando mais um ano e a gente não vê nada. O Zé Mário é um dos pioneiros desse assunto telefonia. Vamos abordar também. Mas Zé Mário, já te colocando direto aí, uma pergunta que todo mundo faz. Tá no de eleição, o Zé Mário vai, porque sempre quando a gente fala com o Zé Mário sempre foi bom de voto. Quando ele não era candidato, ele ajudava muita gente a se eleger, tipo Bolivar Pascoal. Quando era vereador, era cabo eleitoral do Pascoal, né? Exato. E ajudava muito. E o senhor tá na sexta legislatura. Vai pra 7ª, Zé Mário? Eu acredito que agora você novamente vou ajudar alguém para ser vereador e também o principal é eleger o nosso prefeito. Essa que é a nossa missão. Nós temos que reconhecer todo o trabalho realizado, a confiança do eleitorado nesses 24 anos de vereador. Só posso agradecer a todos que nos apoiaram nesse período. E eu acho que agora é a hora também de deixar o sangue novo, outras pessoas novas com outras ideias e eu trabalhar. Não vou abandonar a política, que a gente sabe que corre no sangue isso, né? Mas, Zé Mário, dá pra dizer, porque falar em definitivo, né, na política sempre é complicado. O senhor tá afirmando, já tá decidido 100%? Vamos analisar, temos tempo ainda. Então ele vai. Não. Indo pra 7ª. Não, vai pra 7ª. Não, que eu ouvi também, certamente muitos dos senhores talvez ouviu, até de pré-candidatos a prefeito, dizendo assim, olha... a gente vai conversar no pé do ouvido com o Zé Mário e pedir dar uma força que ele não pode deixar a gente na mão aí. Não, mas... E aí, Zé Mário? Mas tem muita gente, tem muitos candidatos bons, a gente sabe que tem que eleger sempre uma parcela da comunidade, tem confiança, mas nós vamos transferir. Vamos dar uma pergunta para fechar. O suficiente com gás para ir para a eleição? Porque de repente é o seguinte, eu imagino quem vai na segunda ou terceira, os eleitores assim, embora você pode fazer um baita trabalho, pode de novo aqui pedindo voto, enfim, o suficiente com gás de voltar não tanto aquele eleitorado fiel que está contigo há 6, 7, 8 eleições aí. Não tanto, né, porque a gente vai passando o tempo, a idade também não ajuda, a gente começa a cansar, tem uma certa idade e se acomoda um pouco, né, Rogério? Então é por isso que às vezes a gente pensa em renovação, e eu sou favorável à renovação. Não, e o que é louvável, todas as vezes que o Zé foi candidato, acima de 1.000 votos ele fez, né? Isso tinha um monte de votos sempre, né? Quem passou uma vez pelas urnas sabe o quanto difícil é tu chegar até os 300 votos, tu mais ou menos vai bem. E depois para subir dos 300, e o Zé Mário, todas as eleições acima de 1.000 votos tem que dar os parabéns pro Zé, o trabalho que ele faz, a confiança que as pessoas têm nele e a seriedade com que ele conduz o mandato dele. Fabiano, em seguida aqui, agora tem perguntas dos ouvintes aqui que eu faltou fazendo de cara, e se for a vice do Progressistas, um pré-candidato tá na tua frente aqui, o Daniel Bump e o Fabiano Feltrin. Só que teria a vontade, gostaria de fazer dobradinha com o Bump ou com o Feltrin? O MDB
tem vários nomes que podem ser vice ou até candidatos a prefeito. Então isso quem vai decidir é a executiva do partido, e a gente está, claro que a gente está à disposição, nunca pode se dizer não vou. Mas eu volto a dizer, eu dou preferência para outras pessoas que têm tem um motivo a mais, que nunca foram, querem ser. Eu sou favorável à renovação. Para vice. Tanto a vice como a vereadora. Porque o Zé Mário já foi cogitado em outras eleições também para ir para vice ou para majoritária, 100% como prefeito. Mas tá aí à disposição. Não tanto à disposição. Eu prefiro que o partido escolha, que faça uma boa escolha. Nós não podemos mais errar, e que a população se manifeste quanto a isso. Mas a gente, que nem eu falei, Rogério, nós estamos, claro que não for candidato, a gente vai estar na política, ajudando o prefeito, que poderá ser o Bump, poderá ser o Fabiano, com a coligação do nosso partido, e aí que a gente vai trabalhar para poder eleger, sim, e dar um retorno à comunidade de Farroupilha. O senhor está junto com a alma do MDB há muito tempo, assim, aquela pergunta, se não for o MDB de vice, complica um pouco a história? Mas pelo que nós estamos reunindo e vendo essa grande possibilidade de ser o vice do MDB, sim. O senhor não vê outra poderá até surgir, mas eu acredito e confio nos pré-candidatos. Nós estamos aqui junto com ele, um pré-candidato, outro pré-candidato que é o Fabiano Filtrin, de nós sermos, eles foram tantas vezes parceiros nossos, né? Que foram vice várias vezes, e agora acho que é a vez do MDB ser o vice do PP. Vamos fazer a pergunta para ti, Daniel, só aguenta um pouquinho, aguenta aí, já decorou a resposta, sabe o que eu vou te fazer aí? Mas deixa eu só te fechar com o Zé Mário, um outro assunto também, que podemos levantar o assunto. Nós estamos vivendo um momento histórico, que é a Câmara analisando o pedido de impeachment, um fato que não aconteceu nos 85 anos de Farroupilha, corre o risco de um prefeito ser cassado, também fato histórico. José Mário, aquela coisa de me disseram, me contaram, me passaram, enfim. Confere que o prefeito Clayton te ligou pedindo apoio numa possível votação, pedindo apoio para manter ele no cargo. E se é verdade, o que o senhor respondeu? É verdade, ele me ligou e eu fui bem sincero com ele. O respeito muito grande por a pessoa do senhor prefeito. Só que eu disse, olha, nós temos que aguardar como é que eu posso dizer? O processo todo? É o processo, o parecer jurídico da casa e do relator, enfim. Exatamente. Tá, e também eu disse para ele que não tinha me reunido com os colegas vereadores. Não sou líder da bancada, nós tínhamos que se reunir com a liderança que é o Jorge Essência, e com os demais vereadores, e não assumir compromisso nenhum, e vamos sim, eu disse para ele, pelo parecer jurídico da casa. E tem fundamento, né? No outro pedido de impeachment não deu certo, e nesse aqui estava o processo correto, então nós, claro que votamos pela aceitação do pedido de impeachment do senhor prefeito. José Mário, hoje no caso, porque é um processo assim que não tem muito o que discutir, é ou não é? Exato. Hoje, o senhor diz que o prefeito Cláudio cometeu um crime e merece ser impeachmentado, cassado? É verdade, ele cometeu um erro, inclusive não só pelas análises feitas pelo jurídico da casa, pelo fato de nós termos analisado a denúncia. Então, claro que nós vamos esperar o relator, e o presidente da comissão está aqui conosco, e o relator, que é o colega vereador Sensi, e o Kiko Paese. Se realmente essas denúncias serão comprovadas, claro que nós vamos votar favorável ao impeachment do senhor prefeito. Ele errou. Se ele errou, nós estamos aí de fiscalizar o executivo, e a população nos elegeu para isso. Quero colocar alguma pergunta, Zé Mário, aqui, porque a gente vai começar a conversar de vários assuntos, mas a gente não precisa voltar à questão do impeachment. Presidente, eu sei que vocês estão se resguardando muito, enfim, Fabinho, tem que respeitar isso, mas dá uma orientada para a população, os trâmites, por exemplo, essa semana, por causa do feriadão, nenhuma sessão.
Isso, boa tarde, Rogério, boa tarde, ouvintes, colegas da mesa. Nós nos reunimos na terça-feira, a comissão, e na quarta reunimos os documentos para na quinta já entregar, notificar o prefeito municipal. A assessoria da Câmara foi até a prefeitura, não encontrou prefeito, e na sexta também não. Então agora está marcado para quarta-feira a notificação do prefeito. Após isso, o prefeito terá 10 dias para entregar uma defesa prévia e elencar se ele quer ouvir algumas testemunhas e alguns outros atos que ele queira apresentar ao processo. Após isso, o relator, que é o colega vereador Sense, terá 5 dias para apresentar o relatório para a comissão, e na comissão, então, ele vai opinar pelo arquivamento ou pelo prosseguimento. Se for pelo arquivamento, vai para o plenário para votação, se arquiva ou não. Se for para o prosseguimento, já começa a fase de instrução, ouvindo testemunhas, ouvindo as oitivas, ouvindo o prefeito, e depois a votação no plenário. E tudo isso não pode passar de 90 dias. Só acredito que será preciso os 90 dias? Não, o nosso compromisso da comissão processante é ter a maior celeridade possível, porque o município fica numa aflição muito grande. A prefeitura, a comunidade, as entidades. Então nós temos que dar celeridade para pôr um fim a essa situação e tocar o barco para frente e tocar o município. Fabiano, a questão até para orientar, a data começa a valer a partir do momento que o prefeito é notificado? Isso, a partir do que é notificado tem 10 dias. Vocês não encontraram eles quinta e sexta? Quinta e sexta ele estava em agenda fora da prefeitura, então na quarta já está agendado com assessoria a notificação ao prefeito. Uma pergunta aí, a questão para a gente poder fluir. Daniel, sobre a questão do impeachment. Presidente Trujillo. Bom, Rogério, boa tarde aos ouvintes, as pessoas aqui conosco. Realmente essa situação ela é bastante chata para o município como um todo, uma situação delicada. Não soma nada isso, viu, para a população como um todo. É muito triste chegar a esse ponto de uma cidade do nosso porte, onde praticamente a grande maioria das pessoas se conhecem. Vocês são vereadores, estão em algum momento em partidos opostos, mas a gente vive na mesma comunidade, na mesma cidade. E a gente tem que, como comunidade, né, chegar a uma discussão desse nível. Passa a ser uma vergonha para o nosso município, toma uma dimensão até certo ponto desnecessária. Eu convivi grande parte desse período como presidente da SICS, com a SICS aqui da nossa região, e a dificuldade de relacionamento que a SICS de Caxias do Sul tinha com o ex-prefeito Daniel Guerra, né? Porque a sociedade como um todo ela tem que viver integrada, as pessoas elas têm que ter as diferenças de ideias, mas a gente precisa conviver. O que me parece, eu estava pesquisando no Google aqui, o que significa a palavra política, né? E ela é uma coisa muito importante na nossa sociedade, porque não se faz nada hoje sem a política. Num sistema presidencialista como é o nosso, onde existem todos esses partidos, se construiu uma grande corrupção também em função disso, pela briga pelo poder. E diz, vou fazer um resumo aqui, onde diz que a política denomina-se a arte ou a ciência da organização, direção, administração de nações ou estados. Isso faltou um pouco aqui no nosso município. Acredito que até a Câmara de Vereadores tem parcela, e as próprias entidades também sofreram um certo afastamento. Nós, como SICS, passamos um momento bastante difícil em relacionamento com a prefeitura lá em 2016, quando eu não era ainda presidente, mas tinha outra equipe que estava na SICS, onde eu não sei exatamente o motivo, mas a SICS foi retirada desse processo de construção da FENAQUIV, onde depois a gente acabou assistindo uma dificuldade, né, de construção da feira. E nós, como entidade, a SICS sempre teve um relacionamento durante esses 3 anos, né, Trujillo, que você me acompanha, muito próximo com a prefeitura, porque lá em 2017 o Hospital São Carlos nos procurou como forma de apoio a manter essa entidade. Construímos um relacionamento bastante grande, tivemos o apoio
da prefeitura nessa construção também, apesar de ter acontecido um erro gravíssimo, né, que foi aquela situação que houve de tomar conta do hospital naquele momento, né, aquela intervenção que gerou um grande problema, e nós sempre tentamos tratar isso com a maior cautela e o maior alto nível. E é isso que a gente precisaria dentro da comunidade, que todos nós, com nossas diferenças, pudéssemos nos relacionar a ponto de ter uma sociedade altamente desenvolvida. A gente gosta de sonhar, a gente gosta de ter expectativas grandes, mas tem limitações financeiras. Por exemplo, falando do projeto 2040, mesmo sendo um projeto que foi colocado para a comunidade, uma situação que parte de dentro da prefeitura, e a imagem dos políticos hoje e da política é totalmente denegrida dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade a nível Brasil. Isso, um descrédito enorme. A população, ou grande parte dela, não entendeu o que é esse projeto. Faltou uma construção maior, de um envolvimento ainda maior, e aí que eu entro de novo aqui, que faltou a arte, né, da política, a arte da construção, da organização, e tanto que esse projeto acabou não sendo aprovado depois na própria Câmara de Vereadores. Isso é muito triste, volto novamente, né, não é para comover ninguém, enfim, a gente não gosta muito desse vitimismo, né, mas enfim, a gente precisa que as coisas andem. De fato, o que o Fabiano colocou, todo lugar que a gente anda, hoje, as pessoas perguntam. Primeira pergunta é sobre o software e a segunda pergunta é sobre o impeachment. Isso é inerente. Vamos voltar com mais tempo em seguida contigo, Daniel. Fecha. Eu só quero falar mais uma coisa. Pelo menos 3 pessoas me procuraram pedindo como eles poderiam contribuir e como eu também poderia contribuir para fazer uma união nessa cidade. E coincidentemente, uma quarta pessoa que eu encontrei, que é ex-funcionário da prefeitura, está aposentado hoje, me disse o seguinte: Dani, por favor, ajuda aí. Nós precisamos pensar em alguma coisa sem tafarroupilha. Essa foi a palavra que ele me disse. Porque esse momento de guerra, de desconstrução, cara, os buracos na estrada estão aqui, as ruas continuam sem iluminação. Isso, Trujillo, foi o que a gente construiu durante esses 3 anos na SICS, uma união entre as SICS das nossas regiões com reivindicações para o governo. Gente, e é isso que a gente precisa de discussões mais amplas dentro da nossa realidade e que possam realmente ser efetivadas. Eu quero só completar. Bem rapidão, Fabiano. Que passado esse período de impeachment, nós precisamos retomar o diálogo do Poder Executivo com as entidades, com a sociedade, estabelecer uma linha de prioridades, aquilo que a gente quer para o município. E nessa questão do relacionamento, eu cito o Carlinhos Paese, quando foi presidente da SICS, às vezes ele entrava na secretaria, que eu era secretário, e sentava na cadeira do secretário, e eu chegava lá assim: tá fazendo o que aí, Carlinhos? Isso aqui é nosso. E assim, esse que era o grau de relacionamento que nós tínhamos. Tanto é que nós construímos, junto com o Felipe, todo esse projeto da facilidade do alvará, uma forma integrada entre poder público e as entidades, e a gente precisa resgatar isso. Nós vamos ver ainda com o prefeito Clayton chance de reaproximar, porque o grande responsável pela essa desunião toda, ficar esse clima pesado, é o prefeito Clayton. Esse é um dos nossos pedidos, que passado esse período, independente do que acontecer, se o Clayton ficar ou não, nós temos que retomar o diálogo e olhar para a Farroupilha de uma forma única. Fabiano, rapidinho aqui. Poderá ser tarde, né, Rogério? Isso aí devia ser no primeiro dia da administração Clayton Pedroso. É óbvio, né? Diálogo com as entidades, com o poder legislativo, isso que é interessante, porque sem as entidades não governa, gente. A grande pergunta, só para complementar, a grande pergunta, e muitas pessoas me questionam, por que um impeachment agora, por exemplo, que está entrando num período eleitoral, né, uma situação dessa? Então há toda uma dificuldade, que a gente tem que ver que a grande maioria das pessoas não entende de política, e elas nem querem saber de política.
Prestem atenção nas últimas eleições para presidente, quanto teve de abstenção, gente. Isso é um número exorbitante, eu acho que é algo em torno de 30%, se não me falha a memória. É muita gente. Tu imagina se o voto não fosse obrigatório no Brasil, eu não sei se nós teríamos 20% das pessoas que Daniel, só para fechar contigo a rodada aqui, hoje está fora, digamos, ajuda muita entidade e tal, mas não é mais o presidente da SIGS. Opinião tua particular, se fosse vereador, votaria pelo impeachment ou é um desgaste muito grande, deixa rolar, deixa a eleição acontecer? Não é uma questão de situação de certo, de errado, é a verificação da lei. Esse é um processo que ele vai acontecer dentro de um processo judicial e do que diz a lei. É simples essa situação, apesar da gente saber que o judiciário e as leis no Brasil são muito complexas e muito interpretativas, mas a questão é essa, o que é certo e o que é errado. Não existe momento, o cara matou o cidadão lá, mas foi no dia X, então ele está perdoado. Não é essa a questão, é uma questão de moralidade, de certo ou errado. Votaria diretamente, votaria se está comprovado. Está comprovado. Se acontecendo a comprovação do fato da ilegalidade jurídica, não há discussão. Trujillo, presidente da SIGS, sei que tem todo o respeito, enfim. O Trujillo muda alguma coisa, o relacionamento com a prefeitura? Vai tentar uma reaproximação, alguma coisa, Trujillo, já tá? Não. Assim, pessoal, bom, boa tarde, senhores, a discussão tá boa aqui, mas eu acho que simplesmente ficar falando sobre o leite já derramado ou na situação que tá, enfim, a legislação tá aí, vai ser judicializado, tá aí, então creemos que temos pessoas competentes para lidar com o assunto que o façam na maneira mais breve e rápida possível para minimizar, digamos, anos e colocar essa cidade no trilho novamente. Mas, ao mesmo tempo, eu quero levantar uma situação que quando houve a questão do software e tudo mais, que houve a união, digamos assim, de praticamente todas as entidades em cima de um manifesto foi colocado, aquilo foi levado por um movimento que veio da população, né? E o interessante é que ganhou uma força natural, digamos assim, porque houve, digamos assim, meios e veículos para que se fosse externada uma posição. Então eu fico, poxa vida, se há um ambiente de cooperação, se há um ambiente em que se aglutina, se há um ambiente que há representatividade e tudo mais, não se chega às questões de precisar de tantas leis, não precisa de tanta judicialização em cima dos assuntos. Então chega onde chega, justamente onde há, digamos assim, uma falta de cooperação, uma falta de relacionamento, digamos assim, e um ambiente que faça com que as coisas sejam divididas, compartilhadas, se chegue a bom tempo, se escute efetivamente as necessidades, se tome pensamentos e posições que realmente representa o anseio e as necessidades do que a cidade está vivenciando. Eu acho que de certa forma a gente tem que fazer muito meia-culpa, porque isso é tudo fato de não termos pessoas que se coloquem e que falem antes, né? Porque ver as coisas derramadas e ficar todo mundo falando, reclamando, gente, passou do tempo, né, digamos assim. Então, nós precisamos de mais e mais pessoas. A gente vê os casos, seja sei lá, de um Rotary Club, ou seja, agora Observatório Social, ou seja, vocês nas câmaras de vereadores, quer dizer, a gente tem que se aproximar dessas pessoas e fazer com que isso efetivamente tenha representatividade e que todos ouçam e façam por bem do município como um todo. É coletivo, né? Então, chega onde chega por falta justamente de uma visão coletiva e deu no que deu por enquanto, né? Vamos torcer que isso logo se resolva, que o município vá pelo eixo e cada vez pensando em melhor, né? Mas tem algumas situações que você não consegue agir antes por causa do poder discricionário do próprio prefeito. Então, se ele decide, qualquer prefeito, fazer alguma licitação para algum objetivo, nós temos os nossos mecanismos de controle das licitações, porque eu particularmente acompanho todas as licitações, tem o Observatório Social que trabalha, mas dentro da legalidade o prefeito tem o poder para encaminhar qualquer licitação que ele queira, né? Eu quero fazer uma crítica construtiva. Só levando uma questão, até concordando, é a questão da lei. Se a gente for em cima da lei hoje, tantas que tem, né, e tantas interpretações que tem ouvido, quer dizer, nós vamos chegar onde?
grande. Então, houve a questão da lei, até houve a questão da lei, mas mesmo se atendendo às questões legais, né, a situação não foi levada aonde foi como deveria ter sido. Só para ficar mais claro, vocês não foram consultados, por exemplo, a questão do software? Não. O senhor foi? Não, de forma alguma. Mas agora vocês estão sendo chamados e convocados para salvar a pátria. Não, nós não fomos, e quando esse assunto veio à tona, nós criticamos muito, e só para que nem tudo que é legal é moral. Isso a própria Constituição Federal diz. Uma frase, Daniel, comercial. Não, é que o que acontece é o seguinte, lá em 2017, né, falando sempre no nosso primeiro ano, acho que foi o mais atordoado lá como SIX. Ajeitando a casa? Muitas pessoas nos procuravam trazendo assuntos que não eram da competência da entidade, e nós sugerimos, e o Trujillo é testemunha, vocês têm que ir na Câmara de Vereadores falar sobre isso, ou procurar um vereador, e sabe o que eles nos respondiam, e muitas vezes aconteceu isso, e por favor não me interpretem mal, a gente não confia nos políticos, a gente prefere vir falar com vocês, e aí foi um dos momentos que aconteceu de se criarmos o Observatório Social, de várias situações que não pertenciam a uma Câmara da Indústria e Comércio agir. E esse foi o fato, um dos fatos primordiais que levou à construção do Observatório Social, que não é uma novidade, né, que muitas cidades já têm, mas levando a pessoas capacitadas, criando uma nova entidade. Eu fui muito criticado naquele momento, porque mais uma entidade no município, já tem tantas, mas é para um fim específico, assim como as demais entidades são importantes para os fins específicos. E hoje tem uma importância fundamental. Talvez... Vocês imaginavam quando criaram que ia estar nisso? Nunca imaginei que tantas pessoas se colocariam à disposição para ajudar na construção. E, além do que, hoje talvez a entidade, uma das mais importantes do município, e criada aí em 2017. Mas vocês são acusados de que vocês têm interesse político, pessoal. Não é verdade, nunca tivemos interesse político, sempre estivemos acima de qualquer um desses assuntos, sempre tratamos isso com a maior cautela, sempre tivemos o maior cuidado, um relacionamento espetacular com todos os vereadores, independentes de qualquer partido. Então, isso na minha concepção, isso é coisa do passado. Os próprios partidos políticos nessa nova eleição, essa última eleição para presidente, a gente percebeu que eles estão acabados, porque o presidente da República se elegeu num partido que ninguém conhecia. Então, hoje existe muito as pessoas, e de preferência as pessoas sérias. Deixa eu fazer um comercial, rapidinho, uma frase, Trujillo, até para orientar todos nós. Início das atividades com o Almoçando com a SIGS, ou reunião, almoço ou jantar. Já temos definições já para o início dos trabalhos, Trujillo? Sim, no próximo dia 5 vamos ter o primeiro almoçando, né? Enfim, a agenda já vai ser publicada e tudo mais, mas atividades na SIC já começou, nos primeiros dias de janeiro, parou, né? Digamos assim. Então, enfim, nós temos um grupo muito bom, a gente quer cada palestrante, quem vai ser o convidado? Já está em prestes de ser definido, tem algumas questões que precisaram ser acomodadas de acordo com a agenda, mas vai ter uma boa surpresa aí. É ligado à política? Geralmente o prefeito começa ou é o segundo, terceiro? Olha, é interessante, tem uma frase na SICS que representa tudo que se faz, né? É unir forças para desenvolvimento. Então, todo mundo que se achegar e que realmente vai unir forças para o desenvolvimento, está conosco. Fabiano, tem uma pergunta para ti aqui, duas vezes não acharam o prefeito Clayton, nem na quinta nem na sexta. Foram saber o que eram essas agendas fora da prefeitura nos dias que antecediam um grande feriadão? Se não acharam o prefeito Clayton quarta, não vamos tentar achar o prefeito de outra forma, Fabiano? A agenda do prefeito, ela não é pública. Então, nós fomos na quinta e na sexta, em horários diversos, e agendamos, então, para quarta-feira tem um horário agendado para fazer a notificação para o prefeito. E se ele, porventura, assim, o Decreto-Lei 201 diz, se ele estiver fora da cidade, em atividade fora da cidade, pode ser feito por edital. Mas nós queremos entregar pessoalmente para ele, e se não for possível quarta,
Está agendado, mas se não der algum problema, nós encaminharemos de outra forma. Fabiano, invadindo um pouquinho a vida particular, a tua esposa, a doutora Maiara, se exonerou, pediu para sair da prefeitura? Sim. Dá para divulgar o motivo? Na última sexta-feira, então, nós comunicamos o prefeito dessa exoneração, por vários motivos. A Maiara, ela é uma pessoa extremamente competente, eu tenho um orgulho muito grande de ser companheiro dela. A qualificação técnica dela hoje na parte jurídica da prefeitura, em decretos e leis, é muito grande, e ela estava insatisfeita com algumas questões, alguns andamentos, e eu também, pelo fato de ser presidente da comissão processante, a gente acaba sofrendo dos dois lados. Se tu vota de uma forma, porque tem a esposa que trabalha na prefeitura. Se tu vota da outra forma, então é de uma forma isonômica, para que a gente possa não ouvir nenhuma besteira, como a gente ouviu nas últimas semanas, porque tem algumas pessoas que não sabem separar uma coisa da outra, então ela se exonerou. Vai ser uma perda muito grande para a prefeitura, para o quadro técnico da prefeitura, mas a vida segue. Ela vai trabalhar, já que o senhor deve ir para o PRB, para o Republicano, junto com a deputada Francis? Não, de forma alguma. Se quando ela sair da prefeitura, ela volta para a iniciativa privada, e enfim, mas a ideia não tem nenhum encaminhamento dessa forma, e ela passou num concurso também, está esperando ser chamada. Capacidade técnica ela tem, então é uma pena, porque a prefeitura vai perder uma baita profissional. E só um detalhezinho, já está definido se vai realmente para o PRB, para os Republicanos, porque até que foi contado o dia os partidos, os progressistas, podia ser também um caminho? Não, tá encaminhado, e eu fico muito lisonjeado com essa conversa que a gente teve com outros partidos, e tá tudo bem encaminhado. Só para reforçar o carinho com a doutora Maiara, que a gente tem uma repercussão grande do trabalho dela aí, então ela sai e não vai, digamos, porque as pessoas já começam a dizer, não, vai ser a prefeitura, vai lá, vai trabalhar com a deputada Francis. Não, de forma alguma. Esclarecido. Fabiano, muito obrigado. Deixa eu fazer um intervalo rápido, a gente volta em seguida. Privilégio receber hoje aqui o presidente da SIGS, o José Carlos Trujillo, o empresário empreendedor Daniel Bump, e os vereadores gentilmente com a gente ao vivo aqui em plena segunda-feira de carnaval, o José Mário Belaver e o Fabiano Piccoli. A gente volta logo depois do intervalo. 100.9 Para 6h51, Empório Nova Aliança, Borfar Corretora de Seguros e Suprema Eventos. Sua mesa já não comporta reunião de família e amigos. A loja Pura Mania tem a solução, grande variedade de mesas extensíveis e de churrasco de vários tamanhos, estilos e preços. Mesas a partir de R$690 para acomodar toda a turma. E se a família for grande mesmo, nada melhor que a mesa prática para churrasco. Vá conhecer essa sensação que só a Pura Mania tem. Na Pinheiro Machado 607, Farroupilha, fone 3261-7000. Loja Pura Mania. José Mário Belaver com a gente, vereador do MDB, o Fabiano Piccoli, vereador hoje do PT, muda de partido em março, provavelmente PRB. Presidente da SIGS, José Carlos Trujillo, o ex-presidente, o empresário empreendedor Daniel Bump com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Senhores, tem muito assunto aí, mas só pra gente colocar, eu comentava no começo com o Fabiano Piccoli, que é o presidente dessa comissão do impeachment, também tem que respeitar, porque muita coisa, mas Fabiano, o senhor tem participado de reuniões junto com o prefeito agora, mas digamos, a questão da renúncia, que de repente um prefeito, se impeachmentado, se cassado, ele fica fora do meio com 8 anos de não pode participar de eleição, tem cassado seus direitos políticos. Isso. Não falando como presidente, mas como colega de administração de apoio, a palavra renúncia foi tocada na reunião? Não, nós tivemos Fabiano. Nós tivemos uma reunião na última quarta-feira, alguns vereadores com o prefeito, e justamente para conversar sobre o desfazimento do ato administrativo da compra dos terrenos que não passou pela Câmara de Vereadores, e que foi iniciado esse ato na segunda-feira com a abertura de um processo administrativo, o qual me levou também a votar pelo não procedimento. E o prefeito, nós não chegamos a tocar nesse momento nesse assunto, mas há algumas conversas de bastidores, né?
dessa possibilidade, mas nada concreto e nada conversado diretamente com o prefeito. No fim de semana vazou a informação que alguns vereadores, a gente teria até o nome de 3 no caso, que sofreram ameaças, até de morte. O senhor recebeu também? Assim, é uma questão bem delicada e essas ações vêm por terceiros, né? O fulano disse que mandou um recado para ti, mas confere sim, então é uma situação bem preocupante. É e muito triste nós chegarmos num momento desse em que a gente tem que ouvir, mesmo sendo por terceiros, situações assim. Então é lamentável. Mas em que sentido, assim, se votar a favor do impeachment, isso? Não propriamente de um assunto, né? Mas da conjuntura, porque está muito tenso o clima, está muito pesado, então é lamentável, eu só digo isso. Recebendo uma ameaça de morte, o registrou na polícia? Ainda não o fiz, mas eu conversei com o delegado Rodrigo, eu sei que um dos vereadores fez um registro. A informação que a gente tem que foi o David Argente que ele fez registro. A gente tá vendo até umas questões de segurança pessoal, da família, porque eu tenho um filho de 5 anos, então é lamentável, sabe? A gente nunca imaginou que fosse acontecer isso aqui, com a gente aqui em Farroupilha, né? Vamos fazer, embora o tempo, vamos uma rodada final aqui, a gente deixa, Zé Mário, deixa eu aproveitar aqui, já que o Fabiano também tá com a gente aqui, o senhor também tá hoje no segmento turístico, com café, enfim, aí como é que se chama o... Caminhos de Pedra. Caminhos de Pedra. Isso. Bento, Farroupilha. Isso, próximo a Farroupilha, mais perto de Farroupilha que de Bento. E aí, Zé Mário, é um assunto que vale, de repente, dar mais incentivo para o pessoal, tem uma resposta boa? Na verdade, o município de Bento Gonçalves investiu, e através do seu Miquelão, há muitos anos, Tarcísio, né? Há muitos anos já que ele está indicando e fazendo e trabalhando no turismo de Bento. E realmente o Caminho de Pedra hoje está bem encaminhado no turismo, e nós temos um café lá e graças a Deus está indo fantástico, vale a pena conferir. Nós já fomos diversas vezes lá, um lugar agradável, doces salgados maravilhosos, vale a pena conhecer lá, Zé. Parabéns. Obrigado. É próximo à Casa da Erva Mate, que é mais antiga, foi o primeiro ponto turístico naquela localidade. Então, de Farroupilha lá dá 10 quilômetros, nem asfalto. Isso. Tudo asfalto. E asfalto bom. Essa temporada de verão, o turista tem vindo pra Serra? Bastante. Da onde? Do nosso interior do estado, e também durante a semana São Paulo, Mato Grosso, Minas, bastante gente, Rio, mas nos finais de semana, bastante gente de Porto Alegre, Novo Hamburgo, da região, Farroupilha, Bento, bastante gente que vai. Ontem passou cerca de 470 pessoas por lá. Um movimento muito grande, muito... Aquele turista que gasta ou aquele turista pão duro? Não gasta. Tá bom, que beleza. Fabiano, uma frase tua aí, te agradecer a tua sinceridade de sempre, temos te falado várias vezes aí, a tua forma de agregar, de não fugir, ser sincero também, que permaneça assim, Fabiano. É um grande desafio e às vezes a gente paga um preço alto pela autenticidade, pela sinceridade, mas eu só queria deixar um abraço aqui pro nosso comandante Stassak, que está nos acompanhando aqui em Farroupilha, e também assegurar, a gente fala muito desse momento crítico que a gente vive, mas a prefeitura tem um quadro técnico de funcionários muito bom. Eu passei pela prefeitura em 2000 com o prefeito Majone, nós já tínhamos um quadro técnico bom, mas hoje, vereador Zé, Daniel e Trujillo, uma equipe muito boa. E aqui eu cito, por exemplo, o secretário Gabriel, que é um cara técnico, que ascendeu, tem uma capacidade muito grande, e o próximo prefeito que vier pode ter a certeza que a prefeitura está em boas mãos. Tem 1 minuto e meio. Fabiano, um abraço pro Stassak. Stassak, queremos o senhor aqui no estúdio, não por telefone, mas colocar a conversa esse dia, porque o Stassak faz um trabalho muito interessante. Trujillo, uma frase tua. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Essa semana começa a bombar, porque vai ter audiência por Porto Alegre, o papo pedágio na Serra Gaúcha. A SIGS já se envolveu há muito tempo. O senhor vai permanecer, o senhor defende que só pedágio é a salvação?
O senhor que passa diariamente por um dos trechos mais movimentados para a ITM, que é a tua empresa aí, por favor, Trujillo. Não, olha, a questão do pedágio, ela praticamente se torna, no momento atual, uma questão quase que obrigatória para viabilizar a situação vigente. Isso vamos pensar dessa forma, pelo menos da forma como eu entendo. Se for ver, nem precisaria, tudo pode ser chipado, pode ser por internet. Se a gente for, enfim, pensar em coisas maiores, outras soluções haveriam. Mas eu acho que nessa situação, gente, vamos para a solução. Nós precisamos de infraestrutura. E só acrescentando, eu tive em Minas, eu tive em Pernambuco, tive em São Paulo. Existe um clima interessante, gente. O país está se movendo. Pena que a gente falou tanto de coisas que pesam, a gente sai às vezes com a cabeça baixada. Mas é um assunto, infelizmente. Mas nós precisamos também se reerguer e falar, a gente tem um céu azul aí fora e a gente precisa ir para lá o quanto antes. Daniel, nós estamos indo. Daniel tá um baita otimista com o país, só que a gente não vê muita coisa na prática. Tu quer milagre. Ficou 16 anos, 16 anos ali dessa turma que corrompeu tudo que podia. Então, vai retomar. Não tem outro caminho, somos um dos grandes países do mundo e nós vamos encontrar o nosso caminho com certeza absoluta. Um abraço e um beijo pra Maria Tereza Bianchi aí, que mandou um abração aqui. Tereza, muito obrigado e parabéns. Voz do Brasil tá chegando. O Maurício que tá lá na praia aí. Gente, muito obrigado aí. Grande programa de hoje. Muito bem, até amanhã. Voz do Brasil tá chegando, até amanhã.